tenha sido essa a maior virtude no dia de hoje, né? Os caras se mantiveram focados mesmo com adversidade em campo. E aqui é sempre difícil, jogar realmente, além da bela equipe, né? Um gramado bem rápido, estão mais acostumados, nós temos que reconhecer que é um grande time. Talvez hoje, né, o time que joga em um futebol mais envolvente do país. Hoje conseguimos, acho que a partir do minuto 15, minuto 20, igualamos o jogo e aí fizemos um jogo bem mais parelho do que foi a final do Campeonato Paulista. Rogério, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu queria que você explicasse a substituição do Miranda no Nicão. Você disse que naquele momento da partida tira o defensor porque acreditava até, quem sabe, num empate naquele momento da partida, mas já foi pensando nas penalidades, você que acompanhou de perto essa pausa que o Nicão teve por 2 meses, como que ele estava, como que foi a conversa com ele ali para ele entrar na partida? Bom, primeiro que o Miranda estava com uma dor na panturrilha, já estava sentindo. Eu ia fazer a substituição antes, se vocês observarem, antes da marcação do pênalti, para tentar ter uma opção a mais no ataque, ia mudar o sistema para uma linha de 4, com um volante e 3 meias, o Nicão fazendo esse papel de meia pelo lado direito. Aí combina com o pênalti, mas eu parei para pensar um segundo só depois disso, mas o Miranda precisava sair de qualquer maneira. E nós mantivemos a alteração que nós pensamos antes da penalidade, porque o Nicão é um jogador que retém bem a bola, protege bem a bola, e ele treinou muito bem essa semana. Ele vem, eu sei que é difícil para um cara que está há tanto tempo parado, mas para jogos grandes, assim, esses caras que tem, ele consegue, né, prender a bola, consegue acalmar o jogo. Eu acho que foi importante a entrada dele, é importante para ele ganhar confiança também. É um jogador que o clube investiu bastante e nós esperamos um retorno dele. E teve também a frieza, a capacidade, bateu o pênalti. Lógico que quando eu coloquei ele, eu já imaginava ele, depois que deu o pênalti que nós fizemos, convertemos o gol, numa possível decisão por pênalti, que ele também pudesse colaborar com a gente. Rogério, me permita sair um pouquinho do tema classificação para falar sobre a sua renovação de contrato antecipada. No ano passado, você ficou em dúvida por conta de tudo que aconteceu, você chegou para apagar incêndio, e nesse ano você, ou no caso São Paulo, anuncia a sua renovação de contrato de forma antecipada. Eu queria que você falasse os fatores que fizeram com que você aceitasse continuar nesse desafio e falasse também sobre a mentalidade do clube internamente, essas pessoas que fazem parte do departamento de futebol. Porque nos últimos anos o São Paulo se preocupou muito com os resultados finais. E independentemente dos resultados, eles anunciam antecipadamente a sua renovação de contrato. Por favor. Eu fico feliz de dar continuidade. É um clube no qual eu gosto de trabalhar, um clube que eu vivi minha carreira toda, me dedico bastante no meu trabalho. Sei de todas as dificuldades que o clube tem, mas também sei de toda a vontade que o clube teve em tentar contratar pontualmente jogadores. Talvez não chegaram todas as peças da maneira como a gente queria, com as características, que a gente queria, mas o clube se esforçou em dar condições para a gente. Eu fico feliz de trabalhar com a base, eu gosto muito dos garotos, eu acho que é a única maneira que a gente tem. É um clube que tem milhões de juros por ano para pagar. Uma venda de um jogador praticamente paga os juros de dívida do clube. Então nós precisamos fazer jogador daqui de dentro, né? Ou então aguardar a presença de alguém que possa investir para trazer jogadores para fortalecer ainda mais o grupo. Mas é um clube que eu trabalhei minha vida toda aqui, eu gosto de trabalhar, gosto de desafios. Agradeço ao presidente pela confiança. Acho que é importante para ele também. Eu acho que se faz importante a presença. Eu vejo a perspectiva de tentar ganhar o próximo jogo, que eu falo para vocês. São 3 competições, só 5 times sobrevivem a 3 competições hoje. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. São só esses 5 times que sobrevivem hoje às 3 competições. Se nós temos elenco para tocar 3 competições, eu, com toda sinceridade, acho bem difícil. Agora, se nós não tivéssemos todos aqueles caras lesionados, com certeza eu acho que nós estaríamos numa situação mais confortável. Lamentamos, por exemplo, a perda da Boleda por tanto tempo, Sara, a perda e agora a venda, Alisson, há muito tempo já está fora, desfalcando a gente. O Caio, que podia ser em alguns jogos, entrar como foi o Thales, entrou agora contra o Atlético Mineiro, que jogou Thales, jogou Rodriguinho, jogou, né, o meio campo foi Pablo, todos os garotos. Então, assim, eu tenho prazer em trabalhar no São Paulo. E é por isso que eu continuo aqui. Se nós vamos ser campeões esse ano, eu acho é uma tarefa bem difícil levar o São Paulo a títulos nesse ano. Se nós vamos brigar todos os dias, eu acho que o torcedor, pelo jogo de hoje, entende que nós vamos fazer o nosso melhor, deixar o nosso melhor todos os dias e tentar o São Paulo ser competitivo. É isso que nós queremos tornar, para que um dia o São Paulo possa se tornar
mais forte ainda e começar, quem sabe, um campeonato com vocês apontando, o São Paulo está entre os 3, entre os 4, né? Coisa que hoje a gente vê Palmeiras, Flamengo e Atlético bem à frente nessa disputa. Rogério, boa noite. O Abel veio aqui e explicou essa eliminação dizendo que é coisa do futebol, né? É o componente do futebol, ele perdeu 2 pênaltis com o principal batedor de pênalti, citou até que o São Paulo nos primeiros 15 minutos estava perdido, depois conseguiu igualar o jogo, como você citou aí. Mas você, analisando também essa sorte que ele citou, felicidade, que ele não teve, você acredita que veio para o São Paulo e assim também é um componente que não se mede, ou você analisa de outra forma? Cara, é a segunda vez que eu tenho sorte contra ele, né? Contra o Flamengo também eu tive sorte e nós fomos campeões da Supercopa. Hoje também a sorte veio, né? Eu não tenho problema nenhum em reconhecer, por exemplo, final do Campeonato Paulista, superioridade, fomos superiores no primeiro jogo, Palmeiras superior no segundo jogo. Então, assim, eu acho que é importante também você reconhecer, 15 minutos perdidos, mas nos outros 85 que tiveram, bem lúcidos no campo, o São Paulo teve. Né? Eu acho que até o Palmeiras, os últimos 15 também teve bem perdido no campo, depois que perdeu o pênalti, o Palmeiras ficou bem perdido no campo. Estar perdido também faz parte do jogo, quando se joga contra uma grande equipe como nós jogamos hoje, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre tentar valorizar o trabalho, né, dos outros, assim como o Palmeiras, com muito merecimento, toda vez que é campeão, todos valorizam e reconhecem o trabalho do treinador. Rogério, boa noite. Eu queria saber se foi uma escolha difícil para você deixar o Luciano no banco, né? Mesmo sendo uma fase muito boa. Se você se arrependeu durante a partida alguma hora ou não? Não, mas é uma escolha bem difícil, porque eu vinha Patrick com gols, Luciano com 5 gols nos últimos jogos. Mas eu tenho que fazer a minha opção pela parte tática. E me corta o coração, às vezes, deixar um jogador fora de uma partida. Assim como o Patrick também sai, acaba sempre, lógico, quem sai no intervalo, perdendo um jogo, fica triste quando sai. Eu sei que o Luciano também não fica feliz, mas assim, dentro do que a parte tática pediu, o Patrick era a peça para ser usada no dia de hoje. Agora o Luciano, como um atacante principalmente, né? Ele se destaca, se sobressai. E o Palmeiras talvez seja uma das poucas equipes que encaixa melhor o Patrick do que o Luciano num sistema de ataque, mesmo ele não sendo um atacante. Mas é bom quando um treinador corta o coração do treinador por deixar uma opção de fora e tem uma outra boa opção para colocar em campo, né? Mas faz parte da tomada de decisões. A gente é escolhido para isso, analisar o dia a dia. E para esse jogo, na minha opinião, seria melhor o Patrick. Se tornou o Luciano mais conveniente no segundo tempo, porque o Dudu jogou do lado contrário do que nós imaginávamos, e aí o Luciano acabou ficando melhor, porque ele conseguiu apertar um pouco mais o Piquerez, jogamos como jogamos contra a Católica, ele marcando o zagueiro, lateral, e aí nós conseguimos empurrar bastante o Wellington para cima, praticamente jogando já com uma linha de 4, mesmo com o Miranda dentro de campo. Então, acho que daí no segundo tempo, ele é um jogador que flutua entre linhas, o Palmeiras teve momentos que deixou uma linha praticamente de 3 atrás, então ele consegue flutuar bem, Caleri prendeu o último homem, e aí onde nós conseguimos ter um pouco mais de posse de bola. Então ele foi muito útil para a gente no segundo tempo, o Patrick tentou ser o melhor no primeiro, e escolhas assim são difíceis para o treinador, mas eu sei que o torcedor às vezes diz, por que não coloca aquele, mas se você tira o Patrick também iriam reclamar, então a vida é assim, feita de escolhas. Rogério, boa noite. Há algumas semanas a gente conversou e você falou que vamos esperar o dia 18. O dia 18 vai chegar com São Paulo vivo em 3 competições. Primeiro, eu queria saber se isso muda o planejamento agora para essa janela de transferências de alguma maneira. E segundo, como é que foi essa diferença de vestiário no intervalo e agora? Porque a gente viu algumas fotos que o São Paulo divulgou dos jogadores emocionados também. Sim. Eu acho que talvez seja uma das grandes vitórias da carreira de muitos aqui, né? Da curta carreira de muitos, né? Numa Copa do Brasil, um adversário tão tradicional e que vem num momento especial, que é o Palmeiras. Então, para alguns, eu tenho certeza que foi a maior vitória da carreira deles, passar no mata-mata contra o Palmeiras, chegar a uma quarta de final. Eu sei que está muito longe ainda de chegar a finais de campeonato, né? Não é possível um próximo enfrentamento, mas eu acho que é importante, acho que o torcedor valoriza muito esses clássicos, jogos desse tamanho, e para eles também foi bastante importante. No vestiário, eu falei para eles que em nenhum momento eu disse que nós viríamos aqui e nós teríamos facilidade. Mas eu acho que nós tínhamos retomado bem o meio do jogo em diante, até o final do primeiro tempo, e que se a gente continuasse jogando de maneira mais solta e trabalhando a bola, nós teríamos a nossa chance de conseguir. Lógico que, eu repito, o Palmeiras teve a grande chance do jogo antes da nossa, mas aproveitar ou não é
É uma questão que está inserida no contexto do futebol. Mas, assim, foi uma coisa, eu vi como uma coisa negativa, muito negativa os primeiros 20 minutos, que parecia a final do Campeonato Paulista. Em contrapartida, da metade do primeiro tempo em diante, até o final do jogo, eu acho que nós nos comportamos bem, tivemos posse de bola, controle, passes, finalizações. Jogar aqui não é nada... Sempre vai ser difícil, sempre vai ser complicado. Torcida, pressão, o time adversário, a qualidade do time, seu treinador. Conseguimos suportar, acho que a parte mais difícil do jogo e fomos premiados com o gol que levou para as penalidades. O planejamento, a direção está tentando ver um ou outro jogador. Não, acho que nem sei se não é da minha alçada falar, mas acho que até com dinheiro de investidor, porque o clube também não tem condições econômicas para fazer investimentos grandes, mas nós precisamos de uma outra peça, porque tem jogadores que só voltam no ano que vem, né? Então, em conversa com a direção, nós estamos tentando, mas nada assim, 1 ou 2 jogadores é o que nós vamos tentar para que a gente possa reforçar o elenco e também não pode demorar muito, porque aqui, se chegar vivo ao dia 18, você vê, nós temos o Fluminense, que para mim, não pela posição que ocupa, mas você pega o time do Fluminense hoje, primeiro que tem um ótimo treinador, né, que faz a diferença. Segundo que, você vê, eu vejo o meio campo do Fluminense, por exemplo, joga o André, joga Martinelli, tem o Ganso mais à frente, mas assim, você tem Iago, tem o Wellington, que jogou aqui com a gente, você tem várias opções. Nós temos hoje à disposição Pablo e Neves. Há muito tempo nós temos Pablo e Neves. E em muitos jogos, ou Pablo ou Neves. Jogadores, o Rafinha como zagueiro, o Patrick às vezes como um segundo atacante junto com o Caleri, você já mudou a posição do Igor Gomes, deixando ele um pouco mais defensivo, o Gabriel Sara já mudou muito também. É um dos maiores desafios da sua vida, aqui no São Paulo, mexer tanto e ter um resultado positivo? Primeiro que eu, em algumas circunstâncias, eu mexo por necessidade mesmo. O Rafinha jogou de zagueiro porque eu precisava da experiência dele em campo e a posição mais confortável que ele se sentia era como um terceiro homem. Tudo bem que ele não tem a bola aérea, mas o ataque do Atlético Mineiro não tinha jogadores altos, né? Não era um time com jogadores grandes, né? Um time, o Hulk marcado no centro pelo Miranda, e o Rafa o Rafa tem muita qualidade na saída de jogo, mas ele já não tem, para jogar em linha de 3, ele não tem mais a profundidade que o Igor dá para a gente, né? Então, acho que são escolhas, o atleta tem que comprar a ideia, e o Rafa adora jogar essa posição. É a mesma coisa que eu fiz com o Felipe Luiz, por exemplo, no Flamengo, fazer ele se tornar um terceiro armador por trás, pela qualidade que ele tem. E a gente aí tenta soltar alas, nós praticamente não temos ponta, vamos ter a primeira oportunidade com o Marcos Guilherme, que ajudaria muito se já tivesse liberado nesse jogo contra o Fluminense, mas não está. E ele faz essa função, tem prazer em ajudar, em auxiliar. O Igor é polivalente, o Igor joga em qualquer função, que as 4 do meio campo ele faz. O Igor Gomes, o Sara também tem uma polivalência muito grande. E nós vamos tentando, cara, nós vamos tentando se ajustar, de acordo com como falta, a gente faz um treinamento, 2, experimenta se o jogador dá certo ou não, para tentar utilizar no jogo. Não é, eu tendo todos os meus jogadores em condições, eu vou usar, logicamente, cada jogador na sua devida posição. Não tendo todos os jogadores, a improvisação, ela se faz necessária. Boa noite. Sim, desculpa. Olha, eu acho que no momento, vocês reconhecem que com a ausência do Arboleda, Miranda jogando jogos consecutivos, a zaga talvez seja uma posição, e mais algum jogador que também tem uma polivalência, possa jogar em mais que uma posição no meio campo, seja no momento que, com urgência, a gente precise. Rogério, você disse há pouco, boa noite, de que espera que a crítica e a própria torcida, muito em breve, ou daqui a algum tempo, comece a colocar o São Paulo entre... o São Paulo é um dos favoritos aí, às conquistas, né? Esse São Paulo fez 3 jogos com o Palmeiras, que está naquela prateleira alta, jogos iguais, e eliminou bicampeão da Libertadores na casa deles. Foi lá a Belo Horizonte enfrentar o Atlético, que também está naquela prateleira alta, com um time completamente remedado, tinha muitos problemas, e acabou trazendo um empate. Você acha que a gente exagera um pouquinho de procurar colocar, do jeito que se desenhou a Copa do Brasil, São Paulo também entre um dos favoritos aí, por tudo que tem feito? Te digo que é um dos 8 favoritos, o São Paulo agora. Eu acho que aqui o que tem é muito coração. E os meninos, por exemplo, que vêm da base, eles já vêm com essa
com essa paixão do São Paulo, de Cotia, e talvez venha no treinador deles um cara que viveu muito isso também, né, de dar o valor pela instituição, pela formação, apesar de não existir Cotia na minha época, e sim embaixo das arquibancadas no Morumbi, mas isso faz com que a gente dê valor à história, à camisa, né, e o comprometimento dos mais velhos, caras que, por exemplo, hoje nem jogaram, por causa do Rafinha, mas a alegria, a emoção de um cara de 36 anos já, você pega o Miranda, o comprometimento dele dentro do campo, o desejo, o Léo, o Diego, você vê, o Diego capitão com 23 anos, capitão do time hoje, por quê? Porque é um cara que veste a camisa, o torcedor eu acho que se vê representado no Diego, né? Então, jogadores que estavam aí encostados praticamente, e hoje eu acho que são a cara do São Paulo, Léo, Diego, Igor, Nestor, caras que deixam tudo dentro do campo, Caleri, né? São caras que hoje representam o São Paulo. E eu acho que os garotos, né? Nós vamos tentar ter o maior número de garotos possíveis para que a gente possa ter, eles ganhando experiência nesse ano, possam, num Campeonato Paulista do ano que vem, jogar mais jogos completos e a gente poder rodar o elenco, como foi nesse ano, para que não esteja totalmente desgastado em meio a competições as mais importantes que vêm na segunda parte da temporada. Rogério, boa noite. Daqui até 14 de agosto você vai ter mais 9 jogos para disputar. Você falou agora há pouco que o Miranda teve que sair, que você teve que tirar o Miranda. Como que você vai fazer para encarar essa maratona e dosar os jogadores? O que eu te digo, é difícil. Você quer botar toda a tua força na Copa, você tem que abrir mão da tua rodada de brasileiro com a tua força máxima, porque são 3 em 3 dias os jogos, né? Não há possibilidade ou não há como você correr esse risco de perder mais jogador que nós já temos fora por lesão, né? Então, são escolhas. As pessoas às vezes se sentem magoadas ou acham que a gente, não, quer poupar, mas eu falo a verdade para vocês. Se jogar quinta, domingo, quarta e sábado, é impossível, com viagem no meio e tudo. E aí é o momento que você tem que fazer escolhas. E eu falo que o Campeonato Brasileiro, para mim, é o mais importante, porque ele é o único que a gente tem certeza da última rodada. E nós passamos por uma situação bem desagradável no ano passado, que foi difícil reverter a situação que vinha numa ladeira muito grande e com uma cara de rebaixamento muito grande. E por isso que deu desânimo, porque a gente ganhava pouco ano passado. Esse ano a gente já ganha mais, conseguimos fazer uma pré-temporada, o que ajudou bastante. E a gente espera tomar as decisões corretas e que o torcedor entenda também que em alguns jogos, alguns jogadores que são importantes, que são titulares, vão ficar de fora, porque caso contrário eles vão no momento mais importante, nós vamos perder eles pelas 8 ou 9 rodadas que você está falando que tem em 30 dias. Então é melhor perder por uma do que perder por 8 jogos, e aí o típico caso do Reinaldo, que apesar de ter sido poupado no jogo anterior, acabou sentindo com 5 minutos de jogo. Essas são as coisas que a gente não controla no futebol. Rogério, boa noite. Você falou várias vezes do Miranda. Ele preocupa essas dores aí na panturrilha? Eu tenho que fazer, acho que ele tem que fazer exame, olhar com calma. Não acredito que tenha lesão, mas há uma fadiga muscular. E aí você tem que fazer, é o que eu falo, você tem que fazer as suas escolhas. Aí é a hora que você tem que ir lá, o médico, avaliar, doutor Alexandre, fazer ultrassom, olhar qual é a chance, se tem mais chance de lesão ou não. E nós não podemos perder mais um zagueiro. Concorda comigo que, se eu já disse para você que nós precisamos de um zagueiro, nós não podemos perder outro. Então é a hora que a gente precisa fazer as escolhas, analisar a parte clínica e, no demais, fazer as escolhas que são necessárias para a gente tentar se manter vivo em todas as competições. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.